Eles são estudados? Olha, por um lado, de uma forma devota, inclusive existe uma missa, um certo devocional, está em uma capela e tem um curador que é um arcebispo. Agora, ao mesmo tempo que tem toda essa piedade popular, reconhecida também, os papas opinaram, assim, alguns pionzos, talvez o mais categórico, sobre o sudário de Turim. Agora, não empenharam nunca um ato magisterial de reconhecimento oficial. Isso é bom que se diga, porque a igreja é muito prudente, inclusive ela convidou os cientistas a continuarem seus trabalhos para provar se é ou não é o que o doutor com muita propriedade, o doutor Humberto, fala. A capela fica em Turim, na Catedral de São João. Turim, certo. E ele está aberto à visitação? Não, as réplicas, as cópias podem ser visitadas. O sudário não, ele será visitado agora a próxima vez no ano de 2010. 2010? Por quê? Para evitar... geralmente era de 20 em 20 anos. É que quando há troca de papa, geralmente o papa que é escolhido, ele, pelo menos uma vez, ele faz a ostentação. Quem fez mais ostentação foi João Paulo II, pelo amor que tinha, pelo carinho que tinha com o sudário. Ele ajudou a divulgar bastante? Ele ajudou muito, ele nos ajudou muito. Porque foi com ele que houve o grande boom do problema do carbono 14, e ele se manteve em silêncio e só proferiu depois que estava o espírito tinha avançado mais. É bom que se diga que até 83 era propriedade do Saboia, Da casa de nós, da igreja. Hoje ela é Humberto II de Itália, que era o rei e doutor no testamento, e hoje em dia o sudário é propriedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda é algo de estudo, de ciência ainda? Nossos estudos são todos estudos de fotografia já de 2 anos atrás, e cada um estuda separado devido tema. Certo. Agora, o Santo Sudário em si, ele já está lá protegido? Está protegido numa caixa, era guardado enrolado, e hoje ele é protegido inteiro, deitado. E quanto mais exposição, mais difícil de se... Não, mas a caixa que foi colocada agora é uma caixa muito especial, feita pela NASA, e tem até oxigênio dentro. Interessante. Fernando Dias, como foi o seu... Você descobriu, como você se interessou mais pelo assunto? Pois é. Esse tipo de discussão, das nossas elites, o Santo Sudário é talvez a mais importante, sempre foi algo que me interessou, e sempre foi algo que eu procurei um pouco conhecer, até para entender melhor essa questão da igreja, das elites de Jesus e da vida de Jesus, do Jesus histórico e como se deu isso. E de uns anos para cá, principalmente da questão do carbono 14, dessa testagem que foi feita em 3 universidades, uma americana, uma suíça e uma inglesa, ficou mais clara a questão de para onde vai essa discussão do sudário, mas ainda há algumas dúvidas, ainda há algumas coisas que para mim ainda não são claras, principalmente. E aí eu gosto de lembrar que o próprio João Paulo II, nosso Papa, passado, quando ele fazia o discurso depois de rezar diante do Santo Sudário, em Turim, em 1998, que ele convidava os cientistas a continuarem a estudar, e ao mesmo tempo dizia para os fiéis que aquele ícone de fé, que aquele ícone, que aquilo nos remitia a Jesus, e poderia ser realmente uma relíquia muito interessante, algo que nos levasse realmente a Deus. Assim como você também tem dúvidas, eu acredito que muita gente de casa, nós todos temos, acho que ninguém ainda sabe tudo, a respeito de Santo Sudário. Agora, todos estão comentando a respeito do carbono 14. Explica pra gente o que isso representou, o que foi na verdade essa experiência. Toda vez que lançam um tipo de estudo, na própria comunidade científica, há uma certa emoção. E talvez pelo excesso de emoção, ou por falta de alguma coisa que faltou na hora que desse calma,
as pessoas, foi retirado um pedaço do sangue sudário que era remendo que os irmãos claristas tinham feito na cidade. Então é uma data científica, mas não aconteceu, paciência. Para a resposta ter sido real, teria que ser retirado do sangue do sudário, do próprio pano central, e talvez da nuca, onde você vê aí nessa imagem. Nós temos uma imagem mostrada aí na sua mão que mostra a face de Cristo de frente e o dorso da cabeça de Cristo do outro lado. Nesse lugar aí no sudário, até hoje, mesmo tendo sido lavado uma vez, bem lavado pelas irmãs, o sangue ficou. Então, se talvez tivessem tirado o sangue da nuca do sudário, o teste não teria dado essa diferença, porque além do pano ter sido parte de remendo, fios de remendo, ele também tinha o problema de que ele tinha sido lavado, já tinha sido manipulado por mãos humanas, que a beirada sempre é manipulada, estaria à frente da testa de Jesus. Aí também poderia ter sido tirado, mas pelo carinho, pelo respeito que toda a comunidade científica tem, retirou-se um pedaço do sudário que era da beirada. E a gente sabe que aqueles últimos 10 centímetros, 12 centímetros da beirada, que estão no sudário, foi um remendo feito pelas irmãs clarisas. E que elas fizeram porque a igreja tinha o hábito, até 1898, antes da fotografia, de dar pedacinho do sudário como relíquia para reis, para nobres. Então, isso afetou bastante. Esse fato é o fato mais importante. Além desse fato, teve o fato da fraude de um dos cientistas que, aproveitando que tinha até um brasileiro em Roma, que é importantíssimo, e de repente eles chegaram e deram como conclusão. O problema todo foi a comunidade sem ter feito a revisão, porque quando a gente faz uma tese científica, ou para mestrado, ou doutorado, ou uma tese científica, porque é científica, a revisão da tese apresentou a primeira conclusão. Eu já pedi desculpa pública, ele já gravou tudo, pedindo desculpa, mas é pouco, porque o negativo parece ter uma repercussão maior do que o positivo. É isso que, toda vez que eu vou falar que eu sou convidado, às vezes eles colocam de propósito uma pessoa ou que não sabe nada, ou que não tem a vontade de dizer que estudar é falso, e de puxar coisas negativas. No caso do carbono 14 foi a catástrofe científica, porque deu 1.260 anos. E a gente era bastante velho, que também não era uma verdade, porque o próprio descobridor do teste do carbono 14 foi dividido em 1980, e foi prêmio Nobel, ele disse: o meu teste não serve para o sudário que já foi lavado e já foi manipulado. O teste só é perfeito quando você encontra uma coisa e ainda está vivo, para você dar a datação. Quem recomendou esse teste? Não, a encomenda foi da própria comunidade científica e o Vaticano autorizou. Foi para 3 lugares, como o Fernando lembrou bem, e 2 lugares não foram conclusivos. Apenas um lugar onde tinha um cientista que recebeu um dinheiro, depois de muitos anos, estão sabendo que foi corrompido para precipitar antes que teria que ter a revisão do teste. Hoje em dia, uma coisa científica, uma tese, você só deve publicar depois da revisão da tese. Isso ocorre muito disso. Quantos remédios nós já tomamos e depois vem dizendo que o remédio faz mal. Mas simplesmente bastaria esse resultado? O resultado serviria para 3 tipos de pessoas. Uma que ainda está esperando Jesus. E não é vantagem nenhuma dizer que Jesus de Nazaré foi o Jesus esperado, né? E a outra comunidade é que estudar é uma imagem. Não tem o menor interesse de dizer que Deus deixou como lembrança uma imagem. Tem religiões ainda meio quadradas que não querem que Jesus seja lembrado como imagem, que estudar é uma imagem. E a outra comunidade dizer que até apenas para dizer que Jesus de Nazaré não é essa figura tão espetacular que o Dr. Gilberto disse. Não, sobre ainda o carbono 14 também parece ter incidido o incêndio de 1932. Além dos